Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Jurisprudência em Pauta, episódio de número 79, em que vamos comentar os principais julgados do informativo 1157 do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor do time da Verbo Jurídico em matérias como direito constitucional, direitos humanos, direito eleitoral e tenho o orgulho e a satisfação de poder conduzir com vocês o nosso projeto, que é o meu xodó, o Jurisprudência em Pauta. Bora trabalhar, meus amigos, com mais um informativo. Vamos ver, como sempre, os julgados destacados do informativo da vez e vamos colocando aos pouquinhos mais um tijolinho na sua formação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lembrando sempre que a proposta de aula que eu trago para vocês não é apenas te livrar do informativo, é também te livrar do informativo, mas meu grande objetivo pedagógico aqui é se utilizar do julgamento no Supremo Tribunal Federal para fazer você raciocinar sobre conteúdos teóricos, conteúdos que remetem à legislação, conteúdos que remetem à jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, para que você veja na prática esses conteúdos ganhando forma. Isso nos permite revisar esses temas e de uma forma que há uma chance bem mais consolidada de você reter essa informação, tá bom? Então, em bom português, também utilizados, julgados para fazer estudo de temas das questões de fundo. Por isso, valorizem as premissas, valorizem também a explicação do julgado, os temas ou as empreitadas se complementam. Vamos seguir, meus caros, redes sociais à disposição de vocês. Para quem, porventura, pegou os episódios do final do ano passado, começo desse ano, eu tinha, e eu peço aqui escusas, deixei um pequeno lapso de menções aos julgamentos ali que ficaram faltando, né? Os nossos materiais de aula, já recuperei lá no nosso grupo no Telegram, tá tudo organizadinho de novo, coloquei os últimos links, os últimos materiais e agora a gente segue na sequência, tá bom? E aí o Instagram à disposição de todos, eu tenho ficado muito feliz com várias interações que eu tenho tido com os alunos fazem prova, fazem questão na preparação, manda lá para mim, professor, acabou de cair isso daqui, para validar o que a gente estudou em aula, às vezes para fazer um apontamento, para fazer pergunta, porque a jurisprudência suprema é muito ampla, a gente não conseguiu cobrir tudo ainda, né? É um trabalho de formiguinha, a gente vai se mantendo atualizado, eu sempre vou olhando para o passado da corte, para usar de julgados atuais para revisar entendimentos antigos, mas tem muita coisa aí que a gente nunca explorou, claro. E aí as alunos me chamam por lá, a gente bate um papo, complementa. Então não perca esse canal, eu estou de coração aberto para poder ajudar vocês, tá bom? Não é da boca para fora, pode me chamar por lá. Pode dar um delay na minha resposta, um atrasozinho, mas eu tenho respondido a todos com a melhor resposta possível, tá bom? Então vamos seguir para o informativo 1157, episódio de número 79, julgados destacados. Nós tivemos nesse informativo dois temas de repercussão geral, ambos serão estudados. Uma medida cautelar em ADPF, que a gente também vai estudar porque ela tem uma particularidade relevante, e uma ADI lá de direito tributário, direito financeiro, que vai ficar para o final do nosso encontro, mas que também vai te permitir revisar vários aspectos importantes para concursos de magistratura, concursos de advocacia pública. Então, todos os julgamentos aqui são dignos da sua atenção, independentemente do certame, tá bom? Vamos trabalhar então, meus caros, começando com os benditos temas de repercussão geral. E eu não me canso de me surpreender com a profusão de temas de repercussão geral. Olha lá, turma, a gente já está passado e bem passado da casa dos 1000, né? Do 1300, tema 1344 da repercussão geral. Aí você soma súmulas tradicionais do Supremo, mais de 700, súmulas vinculantes, mais de 50. A gente já tem aí um conjunto muito expressivo de julgados lastreados em precedentes vinculantes no âmbito da Corte, sem contar a jurisprudência como um todo, né? Então vamos lá, vamos remar, porque o rio continua se movimentando. Começamos com um julgado relevantíssimo para direito administrativo, cujo tema de fundo está nos servidores públicos, ou para ser mais franco, mais amplo, agentes públicos, em particular, contratos temporários no âmbito da administração pública. E esse julgado 1344, esse tema
de Repercussão Geral 1344 é relevante porque ele vai sim nos permitir fazer aquele movimento que eu prometo para vocês na nossa proposta pedagógica, né? Usar um julgado da atualidade para olhar para o histórico da corte, porque esse é um julgamento que dialoga com um caso anteriormente julgado pela corte expressamente. Então a gente consegue se manter atualizado e recobrar um pouco do que foi o entendimento da corte em uma questão, em uma análise de continuidade no Supremo Tribunal Federal. Muita atenção para julgados com esse perfil, porque são aqueles que as bancas gostam. As bancas têm uma especial atenção para julgados com esse perfil. Por quê? Porque às vezes você conhece só o entendimento anterior, não conhece o entendimento atual. Às vezes você conhece só o entendimento atual e não conectou com o entendimento anterior. E aí, nesse espaço, a banca te pega no susto e faz você errar uma questão de tema que você já estudou, ou pelo menos imparcial. Então, vamos trabalhar. Vamos iniciar, meus amigos, para poder refrescar a nossa memória sobre a questão dos contratos temporários no âmbito da administração pública, recobrando a base constitucional desse peculiar vínculo que uma pessoa pode manter com a administração pública, que é o vínculo mediante contratação temporária. Então, lembre da regra. A regra é que os vínculos pessoais, os vínculos de uma pessoa com a administração pública para fins de prestação de serviço e ser remunerado, você trabalhar na administração pública, a regra é que este vínculo se dê em caráter estável e por meio do provimento de cargos efetivos, que pressupõe a prévia aprovação em concurso público. Então, o nosso standard, nosso ponto de partida, a referência à regra é cargos de provimento efetivo, com um vínculo de caráter estável, regido por um estatuto e cuja aprovação pressupõe prévia aprovação em concurso público. Mas esse desenho, que é a regra, comporta diversas exceções. Nós temos algumas variações de vínculos de prestação de serviço de um particular, de uma pessoa, com a administração pública. E nesse campo das exceções, por assim dizer, que desviam desse modelo regra, a gente encontra a contratação temporária, as contratações temporárias que estão previstas no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que está aí na tela para vocês. Vamos fazer a leitura. Então, olha lá. A Constituição diz: a lei estabelecerá os casos de contratação, atenção aos adjetivos que a Constituição agrega, contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, é contratação temporária para suprir uma necessidade, contratação por tempo determinado para suprir uma necessidade temporária em torno da qual há um excepcional interesse público. Beleza? Eu não vou explicar, porque não é esse o retrospecto que eu vou fazer com vocês, daqui um pouquinho, mas eu não vou explicar, por isso eu não vou explicar, mas é importante que sobre esse assunto das contratações temporárias, vocês conheçam o tema 612 da Repercussão Geral. Por quê? Porque nesse tema 612 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, de maneira bem didática, estipulou os requisitos necessários para que uma contratação temporária seja válida. Então, em bom português, no tema 612 da Repercussão Geral, o Supremo deu o alcance desse permissivo constitucional de se fazer contratação temporária. São vários requisitos, são 5 requisitos, para ser preciso, no tema 612 da Repercussão Geral. Eu disse que não ia explicar, não vou explicar, vou só tentar puxar de memória com vocês quais são esses requisitos, mas eu sugestiono que depois vocês ponham um asterisco aí no caderno de vocês e vão fazer a leitura desse tema 612, que é já relativamente antigo, tá bom? Então, quais são os requisitos para que uma contratação temporária realizada pela administração pública esteja dentro da autorização constitucional do artigo 37, inciso 9? Então, primeiro, os casos de contratação temporária devem ser excepcionais e eles devem estar previstos em lei. Ainda, o prazo dessa contratação tem que ser pré-determinado. Você começa a contratação já sabendo o prazo determinado pelo qual ela vai vigir. Ainda, a necessidade que se apresenta para a administração pública tem que ser temporária. Claro, porque se ela for uma necessidade permanente de mão de obra, você vai ter que prover ela pelos caminhos ordinários. Um concurso público para cargo ou um concurso público para emprego, não por contratação temporária.
Ainda, o interesse público tem que ser excepcional. A administração pública convive com diversas demandas de incremento de mão de obra. E não é qualquer uma que vai justificar uma contratação temporária. Tem que ser uma demanda que está preenchida por um excepcional interesse público. E ainda, a contratação tem que ser indispensável. Indispensável. Não pode haver contratação temporária para serviços ordinários, serviços que estão dentro do espectro normal das contingências da administração pública. Demandas que são naturais que se ocorram. Não é para isso que tem a contratação temporária. Então veja que o Supremo acaba parafraseando um pouco da Constituição, mas lá no tema 612 da repercussão geral, o Supremo dá o alcance desse dispositivo. Fechado? Revisamos a base constitucional das contratações temporárias e direcionei vocês o estudo para o tema do tema 612 da repercussão geral, que não vai ser aquele que vai dialogar de perto com o 1344. Mas olha só que interessante, como que estudar de maneira organizada faz diferença. Quando você chegar no tema contratação temporária, você já vai aglutinar o tema 612 da repercussão geral, o tema 551, que é o que eu vou dialogar com vocês, mais o tema 1344, que é desse informativo. E assim você vai mantendo esse estudo organizado e atualizado em blocos temáticos por cada matéria. Dá trabalho, mas é um passo de formiguinha por vez. Vamos dar mais um passo adiante nas nossas premissas agora. Olhando especificamente para as contratações temporárias, um problema constante nessa disciplina, nesse tema, diz respeito ao regime remuneratório respectivo. Por quê? A pergunta é, como é que a gente vai remunerar o contratado temporariamente? Esse problema surge porque, para os titulares de cargos públicos e de empregos públicos, a gente tem já um regime remuneratório já mais bem especificado. Os cargos públicos, um regime estatutário, os empregos públicos, a CLT. De todo modo, há um embasamento legal mais estabelecidos. Então, por exemplo, se você ocupa o cargo público X, esse cargo público X vai ter um vencimento, né, uma remuneração explicitada numa determinada lei, você vai ter acesso a todas as adicionais vantagens previstos no respectivo estatuto do cargo público, o estatuto daquele ente público. Agora, para os contratados temporariamente, não há previamente, esse mesmo detalhamento. E isso gera um problema real, porque muitas vezes a contratação temporária faz com que o contratado temporariamente desempenhe uma função que na sala ao lado, no departamento ao lado, vai ter um servidor público titular de cargo efetivo desempenhando a mesma função. O melhor exemplo são os professores. Há muitos contratados temporários que são professores, ou para a função de professor. E em uma escola, você vai ter uma parte expressiva do corpo docente sendo servidor público, titular de cargo efetivo, prestou concurso para professor, e uma galera que vai ser contratados temporários. Isso é muito comum no âmbito da educação. E aí você vai ter, olhando de fora, duas pessoas que prestam o mesmo serviço, fazem a mesma coisa para o Estado, um com regime estatutário e, portanto, com um conjunto universo de vencimento, de especificação de vencimento, vantagens adicionais, e um contratado temporariamente. E aí o problema que se coloca é como é que a gente vai remunerar esse servidor, essa pessoa, objeto, né, que vivencia com a administração pública um contrato temporário. E aí, por conta disso, nós temos uma discussão que já chegou no Supremo Tribunal Federal anteriormente, que é justamente o tema 551 da repercussão geral, que eu vou avançar com vocês, e que está chegando de novo com o tema 1344. E agora não vai ter como estudar os dois temas de maneira apartada. Posso dizer para vocês que o tema 344 ele vai acabar abrangendo o tema 551. Mas a pergunta substancial que se coloca é a seguinte: será que para os contratados temporariamente aplica-se o mesmo regime remuneratório daqueles que ocupam cargos efetivos? Será que se projeta àquele contratado temporariamente todas as vantagens, gratificações adicionais que são estendidas para os servidores efetivos? E nesse pacote de perguntas vem também a discussão: será que o judiciário pode ser acionado para suprir eventuais tratamentos discrepantes que existam entre um titular de cargo efetivo e um contratado temporário? E aí veja, se a resposta for negativa, se a gente entender que não, o contratado temporário não vai receber tudo que o servidor efetivo recebe, o que a gente vai projetar para os contratados temporariamente? Vai ser só a remuneração seca? E os direitos trabalhistas? E aqueles direitos trabalhistas que a Constituição diz
que precisam ser estendidos para os servidores públicos? Será que esses direitos trabalhistas não alcançam os contratados temporariamente? Essa é a questão em torno da qual a gente vai ter esses dois temas de repercussão geral, começando pelo 501, que foi julgado lá atrás, que eu quero recobrar com vocês, tá bom? Então, essa questão, esse problema maior, chega no Supremo Tribunal Federal por meio do tema 551 da repercussão geral, que não é desse informativo, é de antes. E nesse julgado, no tema 551, o Supremo abre com uma ideia geral bastante importante. O Supremo começa dizendo assim, ó, interpretação do Supremo sobre como é que a gente tem que enxergar para fins remuneratórios os contratados temporariamente. A Corte disse assim, ó, a contratação temporária gera um vínculo que se submete ao regime jurídico administrativo e não à CLT. Então essa é uma informação já de saída importante. A gente vai bater o carimbo no vínculo da contratação temporária como vínculo regime jurídico administrativo e não regime CLT. Ótimo, essa é uma informação relevante, tem algumas consequências que eu não vou ter tempo de explorar para vocês aqui, que a gente não precisa para entender o julgado, mas essa é uma primeira caracterização da contratação temporária que eu quero que você leve em memória ao tema 551 da repercussão geral. Assentada essa ideia geral, a Corte, no tema 551, fez o exame de dois direitos trabalhistas específicos, ou melhor, dois direitos dos servidores estáveis, para ser mais preciso, especificamente. Então, lá no tema 551, o problema que chegou no Supremo Tribunal Federal dizia respeito a duas vantagens específicas. Primeiro, 13º e férias remuneradas. Então, lá no tema 551, um contratado temporariamente que não recebia 13º e férias remuneradas, ajuizou algo lá em primeiro grau, esse processo foi subindo, chegou no Supremo, e o Supremo teve que enfrentar essa questão. Será que um contratado temporariamente tem ou não direito a receber 13º e férias remuneradas? Dois direitos trabalhistas do artigo 7º, que a própria Constituição Federal manda projetar para os servidores públicos, titulares de cargos efetivos. Então, o tema 551 é importante, mas ele acabou ficando muito afunilada. A resposta do Supremo àquela pergunta maior ficou afunilada a esses dois direitos, 13º e férias remuneradas. E aí o que o Supremo Tribunal Federal entendeu lá no tema 551? O Supremo entendeu que, como regra, os temporários não fazem jus a esses dois direitos. É um julgado contra-intuitivo, né, pessoal? É um julgado contra-intuitivo. Eu, pelo menos, quando estudei isso aqui lá atrás, há muito tempo, se eu tivesse que antecipar a resposta do Supremo, eu hesitaria em falar que, olha, não vamos pagar 13º nem férias remuneradas para o contratado temporário. E o Supremo entendeu que não paga. Como regra, não paga. Os contratados temporariamente não fazem jus a esses dois direitos. Fundamento. Em resumo, esses dois direitos não são uma decorrência automática da contratação temporária. A contratação temporária não faz surgir automaticamente um vínculo jurídico dentro do qual a gente extrai para o contratado temporariamente o direito de receber 13º e férias remuneradas. Ficou aí no tema 551 essa regra. Mas a Corte abriu duas exceções. Vamos lá ver a regra e as duas exceções do tema 551. A gente já está chegando no tema 1344. Então o Supremo disse, servidores temporários não fazem jus ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo. Olha as exceções. Exceções, uma bem óbvia e outra um pouco mais factual, mas que vale a pena você recobrar. Primeira exceção, salvo se houver expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário. Olha, se lá no estado X ou no município Y tiver uma lei dizendo os contratados temporários aqui vão ter direito a 13º e férias remuneradas, aí é só cumprir a legalidade. Ou se por qualquer motivo a previsão desse direito foi inserido no contrato temporário, aí não tem muito problema, né? Não tem muito problema. Vai ter que cumprir o contrato porque ele faz lei entre as partes, no caso, entre a administração pública e o contratado temporariamente. A segunda exceção é um caso também muito recorrente de se estudar na contratação temporária, mas que eu não vou poder aprofundar tanto aqui com vocês. A segunda exceção diz respeito ao desvirtuamento das contratações temporárias pela administração pública em caso de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações. Lembra lá do tema 612 da repercussão geral que o Supremo deu uma série de requisitos dentro dos quais a contratação temporária é legítima?
Pois bem, se a gente tiver uma contratação temporária fora desse quadro, caracterizada por sucessivas e reiteradas renovações, praticamente um prazo indeterminado, a gente tem aqui um desvirtuamento. O Estado em sentido geral, né, deturpando a finalidade da contratação temporária, e aí o contratado temporariamente não pode suportar o ônus dessa deturpação, desse desvio. E aí, nesse cenário, o Supremo já cogita de se pagar para esse servidor, para esse contratado temporário, mais direitos do que num contrato temporário fixados nos termos do tema 612. Então a gente sai do tema 511 da repercussão, do 551 da repercussão geral com essas duas conclusões. Como regra, não vai pagar 13º e férias remuneradas, salvo essas duas exceções. Aí, embutida nessa discussão, veio o tema 1344 da repercussão geral. Nesse tema 1344 da repercussão geral, o Supremo discutiu basicamente a mesma questão, mas ele o fez em termos mais amplos, pensando aqui vantagens, benefícios, gratificações em geral. Então, da mesma forma que o tema 551 ficou afunilado em 13º e férias, aqui no 1344 não. A discussão foi mais ampla. No caso concreto, sempre em termos de repercussão geral, você tem um processo subjetivo na base, né? Um problema real de relação intersubjetiva. Lá no caso concreto, uma pessoa foi contratada temporariamente para uma determinada função, não me lembro aqui qual é, irrelevante, e aí ela foi na justiça para pedir o recebimento de vantagens que os titulares de cargos efetivos equivalentes à função por ela exercida recebiam. É a história do professor. Então, criou lá um adicional, salvo engano, de atividade perigosa. Os servidores efetivos que fazem essa função vão receber. Eu, contratado temporário, não estou recebendo. Bateu na porta do judiciário para pedir esse adicional. E aí o Supremo teve a oportunidade de rediscutir a questão, porém numa base mais ampla, porque anteriormente foi só sobre férias e 13º. E aí a gente vai ver agora o Supremo articulando a resposta mãe. Por isso que eu disse lá no meio que o tema 1344 acaba absorvendo o tema 551. E aí o argumento da servidora, pessoal, no caso era uma servidora, salvo engano, o argumento para tentar fazer essa extrapolação de direitos, fazer esses direitos chegarem nos contratados temporários, é essencialmente a força dos direitos trabalhistas, né? Os direitos trabalhistas estão previstos na Constituição Federal, são direitos sociais, portanto, são direitos fundamentais. E por expressa previsão legal, muitos dos direitos trabalhistas do artigo 7º, por expressa previsão da própria Constituição Federal, lá no artigo 39, muitos dos direitos trabalhistas previstos pela Constituição para as relações de emprego, particular, privado, vão ter que se projetar para a administração pública. E além disso, para os vínculos de trabalho dentro da administração pública. E além disso, tem o princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia também. Duas pessoas fazendo a mesma função para o mesmo empregador, entre aspas, que é a administração pública, um recebe e o outro não. E aí, de novo, o que aconteceu? Qual que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? O Supremo seguiu no tema 1344 a linha do entendimento do tema 551. De novo, uma resposta que é contraintuitiva, no meu modo de ver, pensando o direito constitucional como um todo, pensando os direitos fundamentais. Não estou criticando o Supremo, vocês sabem que minha opinião aqui é praticamente irrelevante. Quando a gente se trombar e eu estiver te dando uma aula numa pós-graduação ou no mestrado, enfim, eu vou te falar a minha opinião, porque lá nós vamos ter espaço para bater papo. Agora aqui não. Aqui a gente tem apenas que deglutir o que o Supremo decidiu e apresentar para vocês. E o Supremo não acolheu essa argumentação de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos fundamentais, princípio da isonomia. O Supremo simplesmente generalizou para o tema 1344 aquele entendimento anterior do tema 551 e, portanto, já está explicado. Mas eu vou só reforçar com vocês, né? Olha lá, conforme a jurisprudência dessa corte, remissão expressa ao tema 551, o regime constitucional de contratação temporária não se confunde com o regime aplicado aos servidores efetivos, sendo vedada qualquer equiparação dos regimes jurídicos de contratação de pessoal por decisão judicial, salvo se houver desvirtuamento da contratação temporária. O judiciário não pode corrigir aquilo que não tem embasamento na lei, no contrato, ou não for o caso de desvirtuamento de contratação temporária. Ademais, olha lá, seguindo, a reserva legal
para disciplinar o regime remuneratório de servidores, impede que o Poder Judiciário estenda vantagens em direitos entre carreiras ou de um regime de contratação para outro, seja com fundamento na isonomia, seja a pretexto de garantir os direitos sociais do trabalhador. Interessante esse tópico aqui, né? Interessante. O Supremo está cortando as asinhas do Judiciário. Porque se ponte própria de administração pública não está pagando, o contratado temporário vai bater na porta do Judiciário. E aí o Supremo está dizendo, o Judiciário não pode fazer isso. Por quê? Porque há uma reserva legal, é cada um no seu quadrado. Se a Constituição disse que esse é um tópico regido por lei, tem reserva legal para fazer isso. E não pode, e portanto, se está na reserva legal, não está dentro da reserva de jurisdição. Não pode se intrometer. E aí, se você está aqui comigo, eu vou te dar uma informação bônus aqui para articular contigo. Se você leu esse trecho aqui do informativo e acendeu alguma luzinha, ou te deu alguma impressão de que parece que você já ouviu isso antes, legal, você está no caminho certo. Se você sabe exatamente onde que você vai encontrar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, você está com nota 10 a mais com estrelinha, como eu brinco aqui com a minha filha. Mas se só te deu uma impressão, você ficou com um feeling de, cara, eu já vi isso aqui antes no Supremo Tribunal Federal, você tem toda a razão. Olha a pergunta que eu vou trazer para vocês. Vou generalizar um pouco aqui, ó. O Poder Judiciário pode dar aumento para servidor com base na isonomia? Vamos pegar lá 2 técnicos administrativos de secretarias diferentes no âmbito de um ente federativo. O técnico da Secretaria X teve um aumento. O técnico da Secretaria Y vai no Judiciário e fala, Judiciário, o coleguinha lá do outro prédio que faz esse serviço parecido com o meu, de suporte aqui, recebeu um aumento e eu não. Isonomia. Nós somos técnicos do mesmo ente administrativo, do mesmo ente federativo, fazendo serviço diferente, fazendo serviços parecidos, ele ganhou aumento ou não. Me dê aumento por princípio da isonomia. O Judiciário pode fazer isso? Aqui a gente está vendo, o Supremo está dizendo, especificamente para a contratação temporária, que não. Mas em termos amplos, será que o Supremo poderia fazer isso? E a resposta é não também, não pode. E o fundamento é o mesmo. Remuneração de servidor público, remuneração de qualquer espécie de contratação no âmbito da administração pública está sob reserva legal. O Judiciário não pode fazer isso. E onde que está essa ideia mãe na jurisprudência do Supremo? Na súmula vinculante 37. É esse cara aqui que quem lembrou ganhou 10 a mais com estrelinha. Mas se você só teve o feeling de que já ouviu falar sobre isso, já está legal. Já está legal. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Basicamente, isso é o que diz a súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos com fundamento, sob o fundamento da isonomia. Não pode. Então, a súmula vinculante, muito embora não explicitada aqui no texto do informativo, está por trás também, ao lado do tema 551 da repercussão geral, fechando esse conteúdo. Legal? E aí, então, vamos voltar para o julgado. Qual que foi o desfecho aqui, né? Lá no caso concreto, lembra? Como é que é a dinâmica dos julgamentos de repercussão geral? O Supremo olha para a questão, num caso concreto, que está subindo lá na corte por recurso, olha e fala, putz, nesse caso concreto aqui, ó, eu tenho um problema de repercussão geral. É o caso da fulana, do Beltrano, contra o município X, estado Y, mas eu antevejo um problema constitucional que preenche o requisito de admissibilidade da repercussão geral. Aí o Supremo desmembra o julgamento. Isso não é o que estou falando, é a doutrina de processo civil e a prática do Supremo. O Supremo vai lá, pinça a questão genérica, julga, decide ela, cria uma tese em abstrato, e aí depois ele vem e aplica essa tese da abstração, da generalização que ele fez no caso concreto. Aí ele julga o caso, ele tem que julgar o recurso. E aí, na espécie, é nessa parte que a gente está, na espécie discute-se o pagamento, mesmo diante da ausência de previsão legal específica, de uma gratificação de atividade perigosa de auxílio alimentação destinada a servidores efetivos para profissionais da saúde, objeto de contratação, contratados para prestar serviços temporários. E aí, com base nesses entendimentos que a gente viu lá atrás, o Supremo reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante, que é o que está por trás no tema 551, e deu provimento reformando o acórdão recorrido para negar o pagamento desses 2 adicionais. E fixou a tese seguinte, olha lá,
O regime administrativo remuneratório de contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o tema 551. O que é isso? Observadas aquelas duas exceções do tema 551 que nós mencionamos. Então, se tiver previsão legal, previsão no contrato ou for desvirtuamento, aí vai poder pagar qualquer coisa para o contratado temporário que o servidor efetivo recebe. Beleza, pessoal? Fechado? Meia horinha para um julgado, mas a gente revisou coisa para valer aqui, né? E aí fazendo links, conexões entre os temas. Se você estiver acompanhando as aulas, faça caderno, ou em vez de assistir a aula em 1h30, assista ela em 3 horas, que te demande 3 horas, mas leve isso para os seus cadernos, mantenha os seus alfarrábios, seus documentos aí, os seus fontes de estudo atualizados, caderno, livro, resumo, enfim, sua fonte. Não deixe isso solto, porque eu estou fazendo um esforço para isso não ficar solto, para não só te jogar o julgado. Leva isso para o seu caderno, vê lá, às vezes não foi mencionado o tema 612, às vezes você estudou esse tema antes de ter sido julgado alguma coisa que eu estou atualizando vocês aqui. Então, leve isso para o caderno, faça esse estudo sistematizado, faça esse teu tempo aqui comigo valer a pena, tanto na parte das premissas quanto nas conclusões. Eu poderia dar essa aula em 20 minutos, só que para mim seria muito mais rápido, para você também, só que o grau de crescimento para você seria absurdamente pequeno. Tá bom? Vamos caminhar? Então o tema 1344, repercussão geral, está aí para vocês. Agora vamos para o tema 1347 e vamos ficar no direito administrativo, que vai ser uma boa pedida para o nosso encontro de hoje. Agora, um julgado importante, porém simples, no âmbito do direito administrativo, que diz respeito à responsabilidade civil do Estado. Outro temão, né, que pode cair, de vez em quando cai lá no direito constitucional, mas a mãe dessa criança é o nosso amado direito administrativo. Nós já vimos, se você é meu aluno, minha aluna recorrente, temos aí outros 78 episódios, né, anteriores, tem centenas de horas de jurisprudência. Não se assuste com esse número do episódio, é mais para organização sua. Assista o da semana, vai voltando, põe aí meia horinha para cada episódio, vai marcando numa tabelinha ali no computador, vai ticando esses episódios anteriores, se porventura você chegou por aqui depois do projeto ter começado, tá bom? E aí, em episódios anteriores, a gente já viu algumas discussões sobre responsabilidade civil, vários temas, vários subtópicos, né, discussões internas, e eu quero, antes de ver o julgado, que é relativamente simples, eu quero recobrar com vocês bem rapidamente a base constitucional sobre a responsabilidade civil do Estado. Um tema que não é propriamente difícil, mas ele é um pouco casuístico, tem muitos problemas que o Estado dá causa, e a gente às vezes tem que saber casuisticamente se esse caso comporta ou não responsabilidade civil. Então a gente tem uma previsão constitucional, um ponto de partida constitucional para o regime de responsabilidade civil do Estado, que é a previsão do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vou ler porque nós estamos aqui já, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Não vou dissecar o tema, porque não é objetivo, eu vou trazer como premissa aquilo que é absolutamente necessário. E o que é absolutamente necessário é recobrar os fundamentos que o Supremo Tribunal Federal, ao longo dos anos, foi estabelecendo para determinar o alcance, regra, da responsabilidade civil do Estado. Então, tirando algumas discussões laterais, de um modo nuclear, fundamental, básico, o Supremo olha para essa previsão constitucional e reconhece que a responsabilidade civil do Estado segue o binômio, guarda isso, responsabilidade objetiva e risco administrativo. Responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo. Não vou especificar a contraposição entre responsabilidade subjetiva e objetiva, dolo e culpa, isso é básico. Não vou ter tempo de especificar as diversas teorias que tentam explicar como tem que se enxergar a responsabilidade civil do Estado. Vamos travar que é a teoria do risco administrativo, já vou falar o que é cada uma delas. Então, se a responsabilidade é objetiva, primeiro ponto, se a responsabilidade é objetiva, significa que para se identificar a presença da responsabilidade civil do Estado, não é preciso
perquirir, indagar, ir em busca de verificar dolo e culpa do agente público com o qual o particular interagiu naquele episódio que lhe causou dano. Então, não precisa perquirir dolo e culpa do agente público. Basta demonstrar os seguintes elementos: uma ação ou omissão atribuível ao Estado, o dano suportado pelo particular, aquele que interage com a administração pública, e o nexo de causalidade, que liga a ação ou omissão e o dano. O elemento subjetivo, dolo e culpa, está fora, porque o regime é responsabilidade objetiva. Agora, por esse regime de responsabilidade objetiva estar baseado na teoria do risco administrativo, encurtando a história por conta do tempo, a gente tem que lembrar que na teoria do risco administrativo admite-se a existência de hipóteses que excluem essa responsabilidade civil do Estado. Então, em linha de princípio, se a gente detectar ação e omissão atribuível ao Estado, dano no particular e nexo, em linha de princípio, a gente já tem o que é preciso pela responsabilidade objetiva para reconhecer a responsabilidade civil do Estado. Porém, como ela está num berço de teoria do risco administrativo, a gente vai ter que ver se no caso concreto não há uma potencial causa, hipótese, situação excludente dessa responsabilidade, que se traduz basicamente nos casos fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito e força maior. Então a grande sacada da teoria do risco administrativo é deixar uma porta entreaberta para afastar a responsabilidade civil do Estado de natureza objetiva. Isso aqui é básico, é arroz com feijão, é coisa que eu falo em toda aula sobre julgado de responsabilidade civil do Estado, e eu vou falar em toda a aula porque eu preciso que você absorva isso para fazer parte. Você ouviu artigo 37, parágrafo 6º, você vai lembrar de eu te explicando esse ponto. Não precisamos de mais nada para seguir. Posso apresentar para vocês o objeto desse julgamento. Todo mundo que está aqui comigo, quero crer que vivenciou essa época, né? Bom, com certeza todo mundo que está aqui vivenciou essa época. Talvez você vivenciou essa época como concurseiro. Mas olha só, qual foi o objeto do tema 1347 da repercussão geral? Dá até arrepio lembrar dessa época, né? Não sei para você, para mim dá. No caso concreto, nós tivemos um problema afeto à Covid-19, a pandemia de Covid-19. Porque ao tempo da pandemia, nós tivemos um bloqueio da realização de concursos. E no último terço ali da pandemia, nós tivemos algumas movimentações para se recobrar alguns concursos públicos. E aí, muita discussão sobre se precisava ou não fazer, se dava ou não para fazer a prova, como é que vai fazer, instalar essa galera que vai fazer prova, os candidatos, deslocamento, enfim. E aí, nós tivemos um concurso para a Polícia Civil do Estado do Paraná, e eu não me esqueço desse concurso, porque é um amigo meu, amigão mesmo, que depois passou para o Ministério Público, acabou não passando esse concurso, mas enfim, ele foi prestar essa prova, e eu estava lá acompanhando, né? A gente vai, os amigos que estão prestando prova, a gente, né, abraça e fica junto ali, acompanhando e dando força, enfim, e compartilha material, o mal do ex-concurseiro, né? A gente quer ajudar todo mundo. Daqui a pouco você vai estar ajudando o próximo aí, tenho certeza. E aí, o que aconteceu? Os caras conseguiram, a banca, o Estado lá, a organização, cancelou a prova no dia da aplicação. Sim, horas antes, se não me engano, foi de madrugada. Então já tinha tido toda aquela comoção na semana da prova, provocação do Ministério Público, Defensoria, candidato perguntando, vai ter, não vai ter? Porque Brasil afora estava tendo esse movimento. Vamos fazer a prova. Aí 2, 3 semanas antes cancelava, suspendia. E esta Polícia Civil, os caras mantiveram ali a programação até o sábado, a turma viajando para Curitiba, aquela função de viajar ao tempo da pandemia. Chegou lá, a turma acordou no hotel de manhã, receberam o comunicado de que a prova não ia sair. O que fizeram? Óbvio, eu faria isso 200 vezes, 1000 vezes, passasse por isso 1000 vezes, eu juizaria uma ação de danos materiais e morais contra o Estado do Paraná, por conta desse episódio. E aí veja que é um episódio que tem uma particularidade, né? Tem uma particularidade. E aí, meus amigos, vários fundamentos nessa ação de indenização, essa particularidade aciona o fato de ter sido no dia, várias argumentações específicas, por exemplo, poxa vida, estão cancelando a prova para impedir a disseminação do vírus, do coronavírus, do Covid-19,
Mas a turma já está toda aqui, já foi exposta. A turma já viajou, já pegou avião, já pegou ônibus, já dormiu em hotel, já comeu em restaurante. Então, estamos preservando o que de quem? Se todo mundo já foi exposto que estava querendo fazer a prova. E muito embora essa gigantesca peculiaridade, as ações de indenização chegaram no Supremo Tribunal Federal e a uma delas se reconheceu a repercussão geral e, de novo, um julgado contra-intuitivo, né? O Supremo não foi sensível às particularidades desse caso e simplesmente aplicou a teoria do risco administrativo para dizer que pandemia de Covid, caso fortuito, não há responsabilidade do Estado. Eu confesso, né? Esse meu amigo que prestou essa prova acabou não ajuizando a ação, muito embora eu tenha dito a juiz, mas que bom, ele teria perdido a ação agora, não ajuizou, foi seguir a vida dele, tudo bem, às vezes a gente tem que, faz parte da regra do jogo, né? Eu tive prova também na época lá que foi cancelada, eu com voo ou suspensa por questão de judicialização, eu com passagem aérea comprada, né? Juntamos moedinha lá para comprar as passagens aéreas, e aí suspendeu, é remarque, pega a ponta, aquela confusão que a gente sabe. Então a gente não quer que isso aconteça, enquanto não tiver uma lei geral de concursos, o candidato vai estar muito exposto a isso, e a esse casuísmo das bancas e das instituições, mas enfim, sem chorar as pitangas aqui, né, questão para o lado, o Supremo simplesmente entendeu que a decisão da banca deu-se, ou a decisão da administração do Estado do Paraná, deu-se de uma forma a dar vazão a uma situação de caso fortuito, um evento imprevisível, que no caso não foi propriamente a pandemia, foi a oscilação do número de casos, lembra? Aquele monitoramento diário, número de internações, vaga em UTI, aquela bagunça que todos nós vivemos. E aí o Supremo olhou para a decisão da administração pública e enxergou que na racionalidade da administração pública nessa decisão, ainda que peculiar, tinha como origem um caso fortuito, um fato imprevisível e que quebra o nexo de responsabilidade, que, portanto, afasta a responsabilidade civil do Estado. Tá bom? Não vou ler aqui, pessoal, eu vou ler rapidinho, só para vocês recobrarem a aplicação desse entendimento, bem rapidinho. O Supremo não deu danos morais e materiais para a turma que prestou aquele concurso lá, salvo engano, em 2021, da Polícia Civil do Paraná. Então, e não era só para Delta, né? Acho que tinha concurso para servidor também. Tem uma galera aqui, uma galera prejudicada, uma galera, infelizmente. Talvez você tenha prestado essa prova, né? Ou feito inscrição a ela. Então vamos lá. Responsabilidade civil do Estado, olha ele aqui, ó. Pela teoria da aplicação do risco administrativo, exige que haja, olha os elementos, nexo de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e dano causado a particular. Aquele núcleo duro de responsabilidade civil que eu preciso que você tenha nas suas entranhas. Porém, a responsabilidade objetiva é afastada diante de algumas causas excludentes, dentre elas, o fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. O Supremo está apenas recobrando a nossa premissa lá atrás. Beleza. Está a tese jurídica estabelecida. Aí vai aplicar a tese no caso concreto. Na espécie, lá no problema da Polícia Civil, do concurso, a emergência sanitária provocada pela pandemia remove a responsabilidade civil do Estado pela imposição de medidas restritivas como adiamento de prova de concurso público, notadamente porque a finalidade era mitigar os riscos à saúde coletiva. Trata-se de um fato imprevisível que rompe o nexo de causalidade. O Supremo não encontrou base fática para fazer distinguishing aqui, né? Para falar, olha, meu entendimento é esse, mas nesse caso aqui o fato ter sido cancelado no dia, horas antes, daria base para entender diferente. O Supremo não enxergou base para fazer distinguish, jogou a carta do entendimento, responsabilidade civil mais risco administrativo, saiu a improcedência dessas ações. Então, com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral na questão citada, reafirmou a jurisprudência dominante e reformou o acórdão que condenava e fixou a tese que a gente vai ver na sequência. Eu ouvi falar um número de padeiro aqui, esses dados são um pouco subjetivos, acredito até que veio de concurseiros, mas que a gente tinha aqui o Estado do Paraná antevendo condenações que, se todas procedentes, na casa de centenas de milhões, assim, né? 150, 200 milhões de reais só para suprir as condenações por esse concurso, o que não é pouca coisa.
Então, vem a conclusão, tese fixada. O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia de Covid-19 não impõe o dever do Estado de indenizar a imprevisibilidade referente à pandemia. E aqui, veja, decisões tomadas durante a pandemia, a imprevisibilidade sobre a existência do evento não existia mais. Só agora a imprevisibilidade sobre os desdobramentos e a oscilação da pandemia, do quadro da pandemia se fez presente. Então o Supremo não estava dizendo 2 anos, 1 ano e pouco depois acho que 1 ano e meio, eu acho. Acho que esse concurso foi em 2022, me fala a memória. Enfim, já estava com a pandemia estabelecida, a confusão estava armada, não tinha mais imprevisibilidade sobre a pandemia, mas a pandemia em si trazia um quadro constante de imprevisibilidade que o Supremo reconheceu como hábil a se derruir, afastar, quebrar o nexo de causalidade. Tá bom? Mesmo adiando prova no dia. Enfim, 2 julgados aí que vimos até agora que quebram um pouco o nosso pelo menos uma quebra de expectativa, né? Eu, se tivesse que chutar, eu chutaria que o Supremo teria decidido de maneira contrária. Bora lá, vamos seguir, vamos caminhar. Chegamos à metade do nosso episódio, temos mais 3 julgados. Agora vamos ver um julgado bem interessante, pessoal. Para direito administrativo, para direito constitucional, para direito administrativo e até mesmo para direito processual civil, tá bom? Um caso bem interessante, bem peculiar, muitas especificidades e que não está sendo julgado no mérito. Não está sendo julgado no mérito, é apenas uma medida cautelar. E aí você que é meu aluno, minha aluna sabe, eu sou seletivo com as cautelares. Tem cautelar, que não compensa trazer para a aula, dentre os julgados destacados, e tem cautelar que, referendados pelo Pleno, compensam sim trazer para a aula, seja por sua especificidade, seja porque o desfecho da cautelar muito dificilmente vai ser diferente do que será o mérito. E às vezes o mérito vai ser julgado daqui 2, 3 anos, a banca não aguenta a ansiedade, já quer cobrar o entendimento do Supremo, ainda que em sede cautelar. Agora, tem cautelar que não compensa, é um negocinho muito lateral que não vale a pena. Um caso que eu posso dizer para vocês, pelo menos no meu histórico de acompanhamento de jurisprudência do Supremo, no nível de professor, não como concurseiro, né? No meu histórico de acompanhamento, eu desconheço um caso semelhante. Então, é um problema inédito, praticamente inédito no Supremo Tribunal Federal, um problema peculiar com muitas especificidades. E aí, pronto. Espero que eu já tenha te convencido de que vale a pena você manter no seu radar a ADPF 1178. ADPF 1178. Isso aqui pode cair, inclusive, em ambiental, tá? Usando a maldade, o examinador pode esparramar esse caso em vários temas, em várias matérias. Então, para a gente entender essa DPF, eu vou recobrar com vocês uma questão factual que eu tenho certeza de que todos os que estão aí acompanhando minimamente o noticiário vão se lembrar, né? Vão se lembrar. Todo mundo se lembra dos tristes episódios, dos desastres socioambientais que ocorreram no estado de Minas Gerais, especialmente por conta de problemas em operações de minérios que acabaram barragens sendo destruídas, né, sendo rompidas e destruindo, literalmente, devassando cidades inteiras do Paraná, com a referência mais imediata, a cidade de Mariana. Então, essa DPF 1178 diz respeito a este contexto, às ações judiciais ou ao problema jurídico que surge em decorrência desses episódios. Eu estou generalizando para poder, porque a gente sabe que, infelizmente, esses episódios, em maior ou menor proporção, acabaram se replicando, né? Não é apenas a situação de Mariana, a gente tem alguns outros municípios envolvidos, e alguns outros episódios também, em menor proporção, afetados por desastres socioambientais. E aí, qual é o contexto? Então, tivemos todos esse lamentável episódio, toda a atuação do Estado brasileiro. Eu só consigo imaginar a complexidade da atuação num caso concreto como esse, como promotor de justiça, e antevejo as dificuldades de um judiciário, de uma defensoria pública, enfim, é apenas algo que a gente consegue contemplar, porque é muito longe, né? É um desastre, é um processo, mais do que um processo estrutural, é algo
da própria existência daquela coletividade. É muito intensa o problema jurídico. E aí, dado esse contexto, o que nós tivemos? Nós tivemos, nesse contexto de municípios brasileiros que suportaram os efeitos de desastres ambientais. O que eles fizeram? Diante ou melhor, esses municípios optaram por, além das empreitadas que estavam tendo aqui no âmbito do sistema de justiça brasileiro, tivemos várias empreitadas, não vamos avançar, mas alguns municípios que passaram por isso decidiram por ajuizar, olha lá a particularidade, ações perante justiça dos países em que algumas das empresas envolvidas tinham a sua sede. Então vamos pegar o município X, que passou por que suportou um desastre socioambiental em razão da atuação de uma empresa, um rompimento de barragem, aquela barragem operada por uma empresa ou por um grupo empresarial, por um grupo societário que tem uma empresa cuja sede está no exterior. Aí esses municípios, em vista de algumas dificuldades que tivemos aqui por conta da complexidade do caso, insatisfeitos ou em alternativa à solução do sistema de justiça brasileiro, foram em busca de ajuizar ações perante a justiça dos países que cediam ou que essas empresas têm a sua sede. E foram lá pedir indenização, ajuizaram uma ação de danos morais lá no exterior. No exterior. E aí, nós tivemos, nesse contexto, o ajuizamento da DPF 1178 no Supremo Tribunal Federal. E aí, quando você lê, você não precisa, mas eu leio, a petição inicial dessa DPF, o objeto macro dessa DPF, é basicamente o seguinte: é examinar a interpretação jurídica, se há base ou não para uma interpretação jurídica que possibilite, que habilite os municípios, essas pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Federação Brasileira, os municípios, litigarem perante jurisdições estrangeiras. Em detrimento, em sobreposição, em alternativa à jurisdição brasileira, considerando-se que os fatos ocorreram no Brasil e são regidos pela lei brasileira. Então, se dê 15 segundos para absorver a particularidade desse caso. Por isso que eu disse que é um problema inédito. Eu desconheço, pelo menos. Tivemos um outro resíduo aí no histórico do Supremo, mas com essa profusão genérica, de discussão genérica, eu desconheço. Genérica no sentido de generalização do problema. Então, absorve comigo. Qual é o objeto dessa DPF que você vai manter no seu radar, porque a gente não tem o mérito dela ainda? Possibilidade de municípios brasileiros, municípios, entes federativos, pessoas jurídicas de direito público interno, ajuizarem ações perante jurisdições estrangeiras em detrimento, em substituição, em alternativa à jurisdição brasileira, atuação do sistema de justiça brasileiro por fatos ocorridos no Brasil e regidos pela lei brasileira. Isso é o que o Supremo vai resolver nessa DPF. Será que existe esse caminho para os municípios assim o fazerem? Agora, nós não estamos no mérito, nós estamos na medida cautelar. E na medida cautelar, o que o Supremo, o relator primeiramente, depois o plenário, entendeu como necessário de se julgar a título de medida cautelar foi uma questão interna, uma questão etapa dessa questão maior, que é a necessidade que esses municípios tiveram de firmar contratos de advocacia no exterior com escritórios de advocacia estrangeiros. E muitos desses contratos estipulados com uma cláusula ad êxito, que eu vou revisar com vocês na sequência. Então, o que chegou de premente no Supremo para ser respondido de pronto, a título de medida cautelar, foi isso. Tá, essas ações estão ajuizadas e estão correndo, mas para se ajuizar essas ações, os municípios tiveram que se deslocar, né, simbolicamente, às vezes literalmente, para, por exemplo, Londres, Paris, Nova York, jurisdições estrangeiras, para achar contratos, para achar escritórios de advocacia estrangeiros, firmar contratos com eles, e o que chama a atenção é a cláusula ad êxito,
que a gente vai ver nesses contratos. Então, esse é o objeto da medida cautelar. Então, nós não vamos ver mérito, nós não vamos ver o Supremo dando solução para o problema maior da DPF, porque ainda não temos, mas a gente vai ver o Supremo dando um encaminhamento, por assim dizer, ao objeto da medida cautelar. Todo mundo comigo até aqui? Tranquilo? Ótimo. Sem pressa, casos diferentes, a gente vai mais devagar. Acelerei um pouquinho no começo da aula, para a gente poder ter um tempo de degustar esse tema. Fechado? Beleza. Para a gente entender essa discussão, eu vou excepcionalmente abrir 2 slides de premissa com vocês. Para entender essa discussão, vamos revisar algumas coisas bem tranquilas e que estão na essência do direito constitucional brasileiro. Que às vezes a gente estudou 1000 vezes e nunca viu isso à prova, em teste. A gente vai ver agora, né? Meus caros, revisem comigo. O Brasil é um Estado federal. O Brasil, a República Federativa do Brasil, que é o nome do Estado brasileiro, adotou a forma federativa de Estado. Esse ponto tem inúmeras repercussões que a gente já viu várias vezes aqui no Jurisprudência em Pauta, especialmente quando a gente vai falar sobre repartição de competência. Mas eu quero revigorar com vocês a ideia de federação para pensar esse problema maior que está por trás. Então nós sabemos que a federação é uma forma de Estado caracterizada pela divisão do poder político do Estado, que é uno, entre os entes federativos. Então o Estado é um só, mas quando ele adota a forma federativa, há uma divisão interna do poder político, de modo que cada ente federativo vai receber uma parcela desse poder. E essa parcela de poder tem um nome, chama competência. E a Constituição faz isso, repartição constitucional de competência. Já vimos isso trocentas vezes aqui. Agora, a federação tem, além desse efeito interno, tem um efeito externo na dinâmica da atuação, da interação entre o Estado brasileiro como um todo e o plano internacional e o direito internacional. Porque para o direito internacional, um Estado, ainda que federal, é um só Estado. Essa é uma disposição absolutamente pacífica, objeto inclusive de tratados internacionais, que dizem, se um Estado internamente quiser adotar a forma federativa, para as dinâmicas do direito internacional, isso é absolutamente relevante. A França olha o Brasil e vê o Estado brasileiro, vê a República Federativa do Brasil. Ela não vê a União, os 26 estados mais o DF e os mais de 5.000 municípios. Ela vê a República Federativa do Brasil. Da mesma forma os Estados Unidos, da mesma forma a Itália, da mesma forma todos os demais estados estrangeiros. E além disso, isso vale também para os organismos multilaterais. A ONU olha para o Brasil e vê a República Federativa do Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos olha para o Brasil e vê a República Federativa do Brasil. E isso é muito relevante. Isso é tão básico, tão assente, tão tranquilo, que nós temos uma espécie de tratado internacional que rege a relação entre os estados estrangeiros, entre os estados internacionais, os estados na órbita internacional, que é a Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados. Isso aqui se estuda no direito internacional público para aqueles poucos concursos que o cobram. E lá a gente tem, um artigo 2º diz, o Estado federal consiste uma só pessoa perante o direito internacional. O Pacto Internacional da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tem uma cláusula federal também que diz basicamente a mesma coisa. Por isso que num caso brasileiro perante a Corte, quem responde é a União, como a gente vai ver, e não o município ou o estado em que os fatos ocorreram. Beleza. Pensando nisso tudo, ou em vista disso, a gente tem um problema aqui de direito interno, que é o seguinte, a gente precisa estipular quem é que vai falar pelo Estado brasileiro nessas relações internacionais. A República Federativa do Brasil. Quem fala pela República Federativa do Brasil? Em uma federação. Quem vai falar é o ente federal. É a União. O artigo 21 da Constituição Federal, lá no inciso 1º, já deixa isso nítido. Sabendo que o Estado Federal é um só perante o sistema internacional, perante o direito internacional, quem fala pela República Federativa do Brasil? Fala a União. A ela compete, com exclusividade, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Claro, a Constituição Federal não poderia adotar outra solução.
Ah, não, cada um se vira nas relações internacionais. Aí vai o município X lá, numa interação internacional, mas aí o Estado estrangeiro fala, mas peraí, o Brasil é só uma coisa que eu vou tratar, e é o Estado Federal como um todo, não vou tratar hoje com o município A, amanhã com o Estado X, depois de amanhã com a União. Não, é um só. Quem vai ser esse um só? É a União. Tranquilo? Junta os pontos, lembrando lá do Código Civil. O Código Civil, a doutrina até critica, né? Se meteu nessa matéria, lembra lá, se não me engano, artigo 42, 43 do Código Civil. O Código Civil rotula as pessoas jurídicas de direito público. O Código Civil diz assim, ó, a União, os Estados, DF e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Já a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. União, Estados, DF, municípios, pessoas jurídicas de direito público interno. A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito externo. Direito público, né? Pessoa jurídica de direito público externo. E quem fala pela República Federativa do Brasil, no exterior, a União, artigo 21, inciso 1º. Esse é um ponto central. E aqui você já ligou os pontos, já sabe, já conseguiu, quero crer, antever o problemão que é um município bater na porta de uma justiça estrangeira. Mas vamos lá, esse é um problemão que a gente vai ter que esperar porque o Supremo não resolveu. Vamos pro probleminha, pro problema etapa, pro problema meio aqui, pro problema que está no meio da confusão. No meio dessa confusão pensaram um problema que precisa se resolver para agora, que são esses benditos contratos advocatícios ad êxito. O que são contratos advocatícios com essa cláusula, né, de honorários ad êxito? Contratos advocatícios de honorários, né, com uma cláusula ad êxito. Bem tranquilo. Uma cláusula que prevê uma modalidade de honorários em que o pagamento será realizado apenas no caso de sucesso da demanda. Em geral, com um percentual do êxito obtido na demanda. Então, é ad êxito, em razão do êxito. E aí, começou o burburinho de que muitos desses contratos celebrados pelos municípios que tomaram esse caminho de acionar a jurisdição estrangeira, esses contratos advocatícios com escritórios estrangeiros foram celebrados com essa cláusula ad êxito. E esse é um problema que não dá para esperar julgar o mérito, porque pode estar envolvendo, nesse meio do caminho, as ações estão tramitando no estrangeiro, pode ser que tenha um julgamento nessas ações, e aí, vamos condenar a empresa a pagar, sei lá, 30 milhões de dólares, estou chutando qualquer coisa aqui. Uma fração desse valor vai para o escritório, em princípio. E aí, nessa DPF, esse problema com os contratos foi levantado pelo legitimado ativo e essa questão foi julgada foi enfrentada, pelo menos a título de medida cautelar, pelo Supremo. E quais foram os argumentos levantados pelo legitimado ativo? Só para deixar essa explicação mais completa possível pela especificidade do caso. O legitimado ativo usou de 2 argumentos centrais. Primeiro, não tem previsão legal, né? Acha esse fundamento. Você não vai encontrar. Nós não temos previsão legal para contrato ad êxito em contratos de honorários advocatícios firmados por entes públicos. Não tem previsão legal. E segundo fundamento, óbvio, mais importante, esse contrato ad êxito, quando um pedacinho da condenação eventual vier para o escritório, vai levar a uma redução do valor que é destinado aos cofres públicos. E aí, veja, é uma espécie de pagamento sem previsão legal que desvia ou que muda o destino ordinário de um valor reconhecido como titularizado pelo Estado, por um ente federativo qualquer. É um problemão. Aí você fala, professor, vamos ver o CPC. Não tem, né? Não tem sua resposta aqui. Vamos ver a lei de licitação. Não tem resposta aqui. Por isso do ineditismo da questão que eu quero focalizar com vocês. E aí a cautelar vem e se concentra nesse problema. E, claro, dá uma pincelada sobre a questão maior dessa empreitada internacional dos municípios. Então, cuidado com esse julgado, cuidado em prova, para não ter como julgada questões que não foram pelo plenário. Leiam depois, se tiver tempo e interesse, para fins de aprofundamento, a ementa, que não vai ajudar tanto, mas só para frisar, e cuida com questão de prova, para a banca não te induzir a erro. Então,
Veja, de saída, repito com vocês, o Supremo não fez um juízo de valor conclusivo, nem sobre se esse contrato pode ou não pode, nem sobre se essa judicialização internacional pode ou não pode. Foi uma decisão cautelar bem no sentido literal da palavra, de botar uma atenção especial na existência desses contratos. Então, cuidado com aquilo que a Corte não decidiu. O Supremo não disse ainda, provavelmente vai ter uma cautelar 2 aqui, mas não disse ainda nem que pode ou não pode esses contratos, nem se pode ou não essa judicialização. Vamos ver o que o Supremo decidiu para você não ser levado a equívoco. Estou sendo bem cuidadoso aqui em não fazer extrapolação, porque eu não tenho campo antecipado para avançar com vocês, tá bom? Vamos ver a literalidade do julgamento aqui, para eu não tentando te ajudar a dificultar. Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União, o Supremo já vai e dá uma premissa. Acho muito legal isso aqui, né? O Supremo usar o argumento, um diálogo com o Tribunal de Contas da União. Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União, as estipulações de êxito em contratos com a administração pública constituem atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos. O Supremo está dizendo, conforme a jurisprudência do Supremo? Não, ele está dizendo, conforme o TCU entende, não pode contrato de êxito, não pode cláusula de êxito em contratos com a administração pública. São atos ilegais, ilegítimos e econômicos. Claro que o Supremo está dando uma sinalização interessante aqui, ele está recobrando o entendimento do TCU, como um argumento de autoridade, que vai embasar a cautelar, como a gente vai ver. Mas cuidado, o Supremo não está dizendo, não está concluindo isso de pronto. Nesse contexto, a celebração de contratos de risco baseado em honorários de êxito, taxa de sucesso, cláusula ad êxito, com previsão de pagamento de elevado percentual do valor indenizatório e eventualmente alcançado aos escritórios de advocacia contratados, representa grave risco de lesão econômica às vítimas e aos cofres públicos, porque permitem que os próprios causídicos se tornem grandes beneficiários de eventual reparação obtida judicialmente. Nem vou aqui atacar a racionalidade da eficiência, de princípio da moralidade ou de prevalência do interesse público, subjacentes a essas discussões que a gente do contrato do honorários ad êxito. Mas o Supremo está dando uma medida tipicamente cautelar, está antevendo que esse rolo aqui, essa solução, representa um grave risco de lesão econômica às vítimas e aos cofres públicos. E, portanto, vai dar uma cautelar para fazer alguma coisa em relação a esses contratos. Agora, veja, o Supremo não está propriamente falando, cancela aí esses contratos, se vira para rescindir. Não está fazendo nada disso, ainda, pelo menos. Beleza, ele está detectando, pôs um pé na jurisprudência do TCU, antevendo, concluindo que tem grave risco, e aí o que a Corte vai dizer? Na espécie, diversos municípios ajuizaram ações de ressarcimento em virtude de desastres socioambientais, especialmente com relação aos acidentes dos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho, de modo que é pertinente, ou seja, o Supremo é válido, faz sentido que o Supremo verifique, faça a verição das condições de contratos eventualmente celebrados, com vistas a proteger o patrimônio público nacional, olha só, cofres públicos, e a efetiva reparação de danos perpetrados em solo brasileiro. Beleza. Portanto, com base... Olha o desfecho. Com base nesses meus entendimentos, o plenário, por maioria, referendou a decisão cautelar que deferiu em parte a liminar para determinar que, olha o que o Supremo decidiu, aos municípios relacionados como interessados nos autos que juntem cópias dos contratos porventura celebrados com os escritórios de advocacia para atuarem em outros países. O Supremo não mandou bloquear pagamento, o Supremo não mandou rescindir contrato, ele mandou juntar cópia. Por quê? Porque na inicial, o legitimado ativo, ainda que tenha feito um esforço probatório dos casos lá na ponta, não tinha essas informações de pronto, né? Muitos municípios, esses contratos, alguma resistência para acessar esses contratos, toda a questão da própria tradução, enfim. Então, o primeiro passo que o Supremo deu, concluindo por esse potencial problema, tragam aos autos esses contratos. Tragam aos autos. E aí vem o ponto mais eloquente, né? Retificando. Já trouxe como medida cautelar também, retificando, a abstenção de efetuar qualquer pagamento de honorários contratados ad êxito
relativos às ações judiciais perante os tribunais estrangeiros, sem que previamente haja o exame da legalidade por parte das instâncias soberanas do país, sobretudo o STF. Então o Supremo disse, traz esses contratos, e enquanto a gente não bater o martelo, não validar, não fizer o exame da legalidade pelas instâncias soberanas do país, sobretudo eu, Supremo, não paga nada. Não paga nada. Então é apresentar os contratos e aguentar, segura as pontas aí, não paga, se abstenha de pagar para sempre. Não, enquanto não houver o exame. Agora, a gente não sabe o que vai sair desse exame, né? A gente não sabe se o Supremo vai validar. Porque o ponto de partida do Supremo foi trazer a jurisprudência do TCU. Os contratos são, olha lá, as palavras do TCU, essas cláusulas constituem atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos. Será que o Supremo, nessa análise de legalidade, vai falar pode? Não dá para saber, não consigo antecipar nada do que vai sair por aqui. E aí, veja que o Supremo não mandou rescindir contrato, não mandou desistir dessas ações no exterior. O Supremo só fez isso. Só fez isso. Cautelar, deferida, em parte, para juntar os contratos e se abster o pagamento, enquanto não houver apreciação da legalidade. Fechado? Aí vem um resumão aí para vocês, um resumo típico de medida cautelar. Fica aí depois para vocês fazerem a leitura. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Julgadão, né? Julgadão. Eu, como bom professor de Direito Constitucional e professor de Direitos Humanos também, em alguma medida, tenho minha curiosidade aqui, e um curioso do Direito Internacional Público, que a gente sempre, quem dá aula de constitucional tem que saber um pouquinho de tudo, né? Eu quero ver o que vai virar. Temos um problemão constitucional aqui, pessoal. Um baita problema constitucional. Não consigo antever o que vai virar daqui. Imagina que às vésperas de um julgamento de mérito dessa DPF, saia uma decisão pesada condenando essas empresas numa instância internacional, numa instância estrangeira, perdão. A gente sabe que condenações no exterior, a praxis de quantificação de danos, quando tem procedência, nessas ações grandes, são gigantescas, né? Agora, será que não vai haver uma recalcitrância? Será que a justiça estrangeira vai ser tão bondosa, por assim dizer, em uma condenação que não vai girar movimento econômico no país, vai ser contrária a uma empresa que tem sede no país, mas essa grana vai para um outro ente, para um outro estado soberano? Não sabemos, né, se essa generosidade vai se fazer presente. Mas imagina, às vésperas de um julgamento de mérito pelo Supremo, vem lá, sei lá, vamos pegar um número astronômico, R$1 bilhão para o município X que ajuizou a ação. O Supremo vai julgar o mérito, vai falar, olha, não, desiste aí, viu? Desiste aí dessa ação, é aqui que nós vamos responder. Muito difícil, um baita problema constitucional. Tenho tentado procurar alguns poucos autores que têm falado sobre essa DPF, isso não está em livro, para poder estar preparado para esse mérito e, além de estudar como curioso, esses casos são bons que faz a gente prestar atenção em temas que no ordinário a gente não presta. E a banca está fazendo isso também, né? O seu examinador também está com essa mesma curiosidade que eu. Ele vai explorar esse julgado, só que não vai esperar mérito para cair em prova. Se vai cair em prova, ponto. Especialmente provas mais difíceis. Bancas mais intrincadas. Bora terminar? Mais um julgado aí? Vamos ver o informativo no todo, tá? Um julgado importante para direito tributário agora. Sim, a gente vai fazer todo o caminho do informativo. Saímos de administrativo, passamos por constitucional, com processo civil ali, dependendo, né? E vamos chegar no tributário, mas também um julgado que pode perambular na sua prova de direito constitucional, especialmente em carreiras que o tributário é tão forte que cai também no constitucional, como é as advocacias públicas. É um tema, pessoal, que parece enrolado, mas não é. É um tema relativamente simples nessa ADI 4080. E aí, antes de apresentar o objeto, vou deixar o objeto para depois, para não te assustar, eu vou revisar alguns pontos. De novo, a gente vai ter que perpassar aqui, meus caros, a dinâmica dos precatórios. E eu sei que você não gosta desse tema, mas ele sempre aparece. E se aparece no Supremo, aparece na sua prova. Vamos começar com uma revisão bem básica no direito tributário. Direito tributário é uma matéria muito interessante, muito instigante. Eu, como promotor de justiça, tenho pouco contato, mas na minha advocacia eu tive a oportunidade
enquanto me preparava para o concurso, de advogar um pouquinho no direito tributário, em alguma medida, e guardo boas lembranças dessa época. Então vamos recobrar com vocês um ponto bem básico do estudo do crédito tributário, que é o fenômeno da compensação, como causa de extinção do crédito tributário. Dá um passo atrás e vamos lembrar, o que é mesmo a compensação? Compensação é uma espécie de encontro de contas entre duas pessoas que são reciprocamente credores e devedores um do outro. E aí a compensação vai permitir que, em vez de A pagar 100 para B e B pagar 50 para A, faz o encontro de contas, A somente paga 50 para B. Bem tranquilo. Em matéria de tributos, em matéria de relação tributária, relação jurídica tributária, existe compensação? Sim, bem tranquilo. Previsão expressa do CTN, artigo 156, inciso 2º. Causa de extinção do crédito tributário, compensação. A compensação funciona, olha, super aspas, né, como uma espécie de pagamento que vai levar à extinção do crédito tributário. Então, em linha de princípio, como ponto de partida, é possível que alguém pague o tributo que ele deve a um ente público, a uma fazenda pública, fazendo a compensação com um valor que esse mesmo ente público, essa mesma fazenda pública, deve a ele, cidadão contribuinte. A gente não precisa ir mais fundo aqui, a gente tem várias discussões sobre a compensação, sobre o operacional da compensação, o que pode compensar com o que, lá na União tem uma baita de uma confusão, tinha, né, as coisas melhoraram muito da minha época lá atrás, há 12, 13 anos, quando eu advogava nessa área. Mas a gente tem que saber que, por direito tributário, a compensação é uma figura que está lá expressa no CTN, artigo 156, inciso 2º, com toda a parafernália que o tributário vai oferecer para a operacionalização disso daqui. Desse ponto em diante, fica o gatilho para você revisar esse tema lá no tributário. Onde que surge a polêmica com a compensação? Surge a polêmica com o bendito tema querido aqui no Jurisprudência em Pauta, que nos persegue, precatórios. É na sobreposição desses temas que a gente tem a encrenca. Então a pergunta que se põe é, será que é possível haver compensação que envolva precatórios? Compensação como causa de extinção de um crédito tributário, tendo como moeda de troca pelo contribuinte um precatório do qual ele é titular e, portanto, ele é o credor do ente público, para o qual ele deve o tributo? Vamos dar nome para os bois aqui para facilitar a visualização. Então vamos imaginar o seguinte, o Joãozinho deve 100 mil reais para a União a título de imposto de renda. Então, João, deixa eu pegar um desenho aqui, não gosto de fazer muito esquema, porque eu demoro. O João tem que pagar 100 mil para a União. Porém, o João tem o direito de receber um precatório de 150 mil. Então, aqui é a dívida dele de R, aqui é o precatório que ele tem direito a receber. Será que pode haver a compensação em conto de contas? Será que a gente pode passar a régua aqui e falar, bom, final das histórias aqui, ó, João, você recebe 50 mil da União no precatório. Será que pode fazer essa continha aqui? Será que pode ter essa compensação? Cuidado aqui. Um dos temas, um dos muitos, né? Um daqueles muitos temas espinhosos de precatório. Lembra? Já falei para você sobre o modal, sobre como estudar precatório, né? Já falei isso para você várias vezes. Não assusta, tema encorpado, começa da cerne constitucional, entende o básico. Não vou revisar aquele básico com vocês agora, mas porque o jogado vai nos jogar para outro canto. E aí você entende o básico, vai avançando nos principais parágrafos, já vimos muita coisa aqui. Depois você vai indo para ilhas de problemas. Aqui a gente tem uma ilha de problema, que eu não vou esgotar, mas é um problema de precatório. Compensação. É um problema. Cuidado, tema espinhoso, já teve muita confusão nesse tema aqui, jurisprudência do Supremo, emenda constitucional, uma grande confusão. O que você precisa saber para pôr o pé nessa ilha do problema precatório e compensação de tributos?
você precisa se lembrar do seguinte, lembrar da seguinte cronologia de eventos. Lá em 2009, nós tivemos a famigerada Emenda Constitucional 62, que foi lá mexer no artigo 100 da Constituição Federal e instituiu a figura da compensação de crédito tributário com precatório na disciplina constitucional dos precatórios. Porém, o que a Emenda Constitucional 62 fez lá atrás foi criar uma espécie de compensação compulsória, unilateral. Então, constituinte derivado reformador inseriu no artigo 100 uma previsão que dizia assim, ó, o ente público pode forçar o indivíduo a fazer a compensação. A Fazenda Pública está lá e fala, putz, eu preciso pagar tantos mil para o João. Preciso pagar 150 mil para o João. Mas eu estou vendo aqui, ó, o João está me devendo 100 mil. O dispositivo constitucional inserido pela Emenda Constitucional 62 permitia que a Fazenda Pública já fizesse esse encontro de contas, fizesse a conta e usasse o precatório ou para abater a dívida do particular com ela, ou para quitar o próprio crédito tributário e ficar devendo só o restante. E aí o problema chegou no Supremo por conta essas dinâmicas chegou no Supremo por conta dessa compulsoriedade, essa unilateralidade. É uma relação jurídica, compensação é uma relação jurídica bivalente. Ambos são simultaneamente credores e devedores um do outro. O processo decisório aqui, ainda que tenha a predominância do interesse público, a ascendência do interesse público, não pode dar esse tipo de poder para a Fazenda Pública. E aí o Supremo foi lá e disse, isso é inconstitucional. O Supremo disse, por várias outras razões também, né, entendeu que essa previsão é inconstitucional. Entendam isso. Beleza? Nesse sentido, a gente tem tanto a ADI lá atrás, que julgou essa discussão em 2013, e a gente tem, por incrível que pareça, uma discussão residual que sobrou num tema de repercussão geral que foi julgado esse ano. Perdão, foi julgado no ano passado, 2024. Vai sair dos últimos informativos, salvo engano, é o próximo informativo, a gente vai estudar isso aqui de novo ainda, esse ano. Eu vou trazer isso para vocês na aula equivalente. Então, além do julgado da ADI lá atrás, são várias ADIs, peguei só uma, nós tivemos também essa questão do tema 558 da repercussão geral, que ficou pendurado ainda, é uma questão que depois a gente vai enfrentar no momento certo, mas a gente vai ver isso, como o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dessa compensação entre crédito tributário e precatório de maneira unilateral. Isso é o que não dá. Beleza? Ótimo. Fecha essa premissa, põe ela de lado, vamos ver mais uma rapidinho e a gente vai para o julgado, aí você vai ver que o julgado é relativamente simples. O julgado é relativamente simples. Outro ponto que você torce o nariz, mas você não vai fugir, porque comigo ninguém foge de nada difícil. Coisa difícil é o que a gente está procurando para gerar diferenciação com os demais candidatos. Repartição constitucional de receita tributária. Bem básico, pessoal. Constituição Federal, lá no título da Ordem Econômica e Financeira, faz várias coisas para manter o cofre dos entes federativos funcionando. Atribui competência tributária para cada nível da Federação Brasileira. A União, você vai poder instituir esses tributos, estados estes, municípios estes, tarará, tarará. E além disso, pensando na saúde financeira dos entes federativos, a Constituição Federal também faz uma repartição constitucional de receita tributária. O que é isso? A Constituição pega alguns tributos que são de titularidade do ente federativo maior e diz, ente federativo maior, um pedacinho da arrecadação desse tributo você vai ter que dividir com o ente federativo menor, em termos territoriais. Então, isso se denomina repartição constitucional de receita tributária. Um pedacinho do IR vai ter que dividir com os estados. Perdão, vou pegar um tributo, um pedacinho do IPI vai ter que dividir com os estados. Estados, um pedacinho do ICMS vai ter que dividir com os municípios. Municípios, você não vai dividir nada com ninguém porque você está na base da cadeia, né? Mas isso é repartição constitucional de receita tributária. Esse tema, intelectualmente, ele é ridiculamente fácil, porque é só isso, acabou. Agora, operacionalmente, ele é um porre, porque você tem que entender, quais são esses tributos que vão ser divididos. Divididos por quem? Porque às vezes a União tem que dividir com o município. Então, quais são os tributos, em que percentual, quem recebe e como? Porque tem hora que é só pôr no dinheiro, pôr no cofre do outro ente, hora tem fundos envolvidos, enfim. Mas é uma dificuldade operacional, de leitura do texto constitucional, sistematização e tudo mais. A ideia constitucional de direito financeiro é só isso,
não precisa sofrer. Traz isso para o nosso caso, vou dar um passo adiante só para fechar o nosso caso. Dentre essas múltiplas regras de repartição constitucional de receita tributária, uma delas é aquelas que obrigam o Estado a repartir 25% da arrecadação do seu ICMS com os municípios. Tem critérios que orientam, tal, é a parte operacional difícil. Mas enfim, nós temos essa regra, talvez a mais fácil de você entender. Estado é titular do ICMS, ele que institui, cobra, arrecada, mas depois que ele arrecadar, ele tem que mandar 25% para o município. Ponto. Repartição constitucional de receita tributária. Beleza, chega de premissa, vamos para o mérito. 5 minutos você entende isso daqui. Olha lá. O Supremo, na DI 4080, examinou uma lei estadual que autorizou, nos casos e condições fixados nessa lei, que eu não vou detalhar, que não precisa, a realização de uma compensação voluntária, bilateral, entre precatórios e créditos tributários de ICMS. Então, a lei era bem específica. Olha, você que tem um precatório que foi expedido até a data tal, com tais e tais características. Você, credor meu do Estado, vai poder usar desse seu precatório para fazer, se quiser, porque é voluntária, é bilateral, uma compensação com eventuais dívidas suas de ICMS comigo. Isso. Essa lei chegou no Supremo. Será que pode essa compensação nesses termos? Porque aí a gente tem aquele entendimento muito duro do Supremo, né? Lá de 2013. E eu estou só contando uma história a ilha do problema precatório versus compensação. Tem uma pancada. Depois teve uma outra emenda constitucional que regulou isso aqui. Tentou dar vida a esse negócio de novo. Em outros termos, meio genéricos, que a gente vai ver lá quando estiver vendo esse tema da repercussão geral. Então, o cenário, eu estou alinhando, retificando ele, deixando ele bem, tentando pelo menos, bem claro, mas muito poroso ainda, muito nublado as discussões, e é nesse contexto que surge a discussão dessa ADI. Porque, de fato, dependendo do caminho argumentativo que se seguir, dá para tentar arrumar encrenca com essa lei estadual. Mas a lei estadual foi percussiente. Ela tentou atacar, pelo menos, o argumento central que a Corte utilizou para derrubar lá atrás a emenda constitucional 62, a unilateralidade da compensação. E aí, pessoal, olha que legal, né? O Supremo validou a lei estadual. O Supremo disse, é constitucional essa lei estadual. E por quê? Porque quebrou a unilateralidade. O problema, a encrenca do Supremo lá em 2013, com a emenda constitucional 62 de 2019, era a unilateralidade. E aqui, o legislador, uma lei bem interessante, permitiu a compensação bilateral, voluntária. Então veja o argumento da Corte, estamos terminando. A extinção do crédito tributário por compensação configura aumento da disponibilidade de receita e impõe ao Estado a obrigação de entregar a respectiva cota aos municípios. Primeira informação que o Supremo já está dando aqui para conectar com aquela premissa do ICMS para não ficar tão perdida, né? O Supremo está dizendo o seguinte, compensação é bom. Aumenta a disponibilidade de receita. Claro, se você está de um lado devendo, de outro lado tendo crédito para receber, você tem uma receita travada que está alocada. A receita do precatório está alocada para pagar esse precatório. Você tem um crédito para receber, o Estado, um crédito ICMS, mas ele não está no seu cofre esse dinheiro. Então, tem valores envolvidos, mas nada está disponível. O credor está esperando receber e pagar, o Estado da mesma forma. Então, a compensação quebra essas amarras e dá disponibilidade para a receita, e isso é bom. Porém, essa compensação, olha o ponto que vai cair na sua prova de tributário. Essa compensação de precatório com crédito tributário, quando envolver um tributo que está dentro daquele cardápio de repartição constitucional de receita, não afasta o dever do ente federativo repartir a receita. Veja, qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, se o Estado ficar fazendo compensação de precatório com ICMS, quantitativamente a arrecadação do ICMS vai diminuir, né? Para o Estado, passa a régua, fica tudo igual. Se pegar positivo e negativo, se fizer a compensação, ele no final das contas ele vai continuar devendo ou tendo a receber a mesma coisa.
Porque ele tinha que pagar 100 e receber 150, ele sai com um saldo de 50. Ou se fosse o contrário, ele sai com um déficit, né, uma insuficiência de 50. Mas o valor da arrecadação do ICMS vai mudar. Porque antes o Estado poderia ter 150 de ICMS para receber, e esse 150 era o que seria computado, né, para os municípios, na repartição, para fazer a conta da repartição. Agora, se a gente computar só os 50, o pedacinho do ICMS que iria para os municípios vai diminuir. Aí o Supremo está dizendo, olha, pode fazer compensação, é bom, só que isso não tira a obrigação do Estado de entregar a respectiva cota aos municípios. O município não está nem aí, você está recebendo, dando quitação do ICMS por compensação, beleza, bom para você. Mas eu, município, tenho o direito de receber o cheio. A conta eu quero que seja feita no cheio do ICMS. Porque era a arrecadação que deveria ter entrado, se não tivesse a compensação. Tá claro, pessoal, essa diferenciação? Isso é uma vírgula que a FGV vai colocar para te derrubar em alguma alternativa. Na espécie, aí traz o entendimento. Diferentemente da compensação prevista lá na Emenda Constitucional 62, a compensação aqui não afronta o princípio da isonomia, pois não foi instituído em proveito exclusivo da Fazenda Pública. Claro, a compensação unilateral, compulsória, violava a isonomia. Isonomia entre quem? Entre a Fazenda e o credor. E o cidadão, o contribuinte. Só um lado dessa relação vai poder forçar a goela abaixo a compensação? Não. Tem que ser bilateral. Então, não viola a isonomia. A compensação só ocorre se o credor do precatório e o devedor do ICMS quiser e se assim se manifestar. Pronto. A lei limpou aquele problema, né? E aí, avançando, o principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores precatórios. Outro argumento interessante que surgiu aqui. Outro argumento interessante. Precatório, pagamento em fila, né? Pagamento em fila. O que o legitimado ativo levantou aqui? Levantou a seguinte discussão. Peraí, mas essa compensação não fura a fila, não? Imagina que aquele credor do precatório, que quer fazer a compensação, usa o crédito dele para fazer a compensação antes da vez dele na fila receber. Então ele está lá, tem alguém que está esperando receber 100 mil do Estado. Está lá parado, não tem crédito ICMS, não pode fazer compensação, está lá esperando. Aí o coleguinha de baixo da fila está esperando para receber os mesmos 100 mil, mas ele deve 150 de ICMS. E ele vai lá e fala, Estado, você não quer fazer a compensação aqui, não? E aí o Estado faz. Aí a pergunta que se colocou é, uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. Não está havendo uma quebra na fila? O número 2 não está recebendo, entre aspas, né, simbolicamente, os 100 mil dele antes do que o primeiro da fila? Pergunta difícil. Se a gente colocar lupa aqui, a gente vai longe na discussão. Mas o Supremo entendeu em síntese que não é razoável pensar assim. O Supremo entendeu o seguinte, o principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores do precatório. O Supremo viu o meio copo cheio, não o meio copo vazio. Na medida em que, ao compensar algumas dívidas, ainda que fora da ordem cronológica, pode acelerar os pagamentos ordenados, de acordo com o artigo 100, motivo pelo qual inexiste quebra de ordem cronológica de precedente. Professor, eu discordo do Supremo, eu te entendo. Mas aqui a gente não vai bater na corte, porque não precisa, não é a nossa finalidade aqui. Mas eu concordo, se pôr uma lupa aqui, a gente tem um pouco mais de resistência nesse argumento. Mas o Supremo está vendo o sistema como um todo. E outra, pessoal, se entende em sentido contrário, está morto. Né? Não tem um sistema que... Imagina um sistema que, além de manter a ordem dos precatórios funcionando, tem que fazer uma ordem paralela de eventuais interessados em compensação. Não vai nunca sair isso aqui. Não vai nunca sair. Então o Supremo falou, olha, ok, mas não vamos dar razoabilidade para esse ponto, não vamos fazer a perspectiva da compensação parar aqui. E aí sobrou aquela última questão, né? Aquela última questão da receita, da repartição constitucional de receita. Por quê? Porque eu recobrei com vocês lá atrás a regra constitucional. E a lei estadual, muito embora boa, inteligente, a lei nada versava sobre a questão da arrecadação cheia do ICMS para distribuir a repartição para os municípios. Aí o Supremo fez o seguinte, o Supremo deu uma solução para essa questão. O Supremo disse o seguinte, diante do silêncio do legislador sobre a regra constitucional de repartição de receita tributária decorrente do ICMS, é preciso explicitar que as compensações devem ensejar no mesmo ato a remessa de 25% pertencentes às municipalidades
na forma da lei complementar que rege essas compensações. O Supremo resolveu aqui para preservar, né, os interesses em jogo, porque nós estamos numa relação entre credor e entre contribuinte e Estado, mas que escondido lá atrás tem os municípios, né, esperando que o Estado cobre 100% do ICMS para poder pegar a repartição cheia de receita de ICMS. O Supremo falou, olha, a lei não disse nada, mas está aqui a obrigação. Tem que interpretar essa lei nesses termos. E aí vem o desfecho e o resumo para vocês. Olha lá. É constitucional e não caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, lei estadual que, nos casos e sob condições nela definidas, autoriza o respectivo Poder Executivo a aceitar proposta do contribuinte de compensação, ou seja, pagamento de crédito tributário de ICMS com precatórios estaduais de sua titularidade. Aí, aquelas condições lá da lei. A lei falou, olha, a gente só vai poder fazer isso para ações judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999. O Estado quer pagar precatório velho, né? Quer se livrar dos precatórios antigos. Desde que o Estado federado, no mesmo ato da compensação, observe o dever constitucional de repassar aos respectivos municípios a parcela de 25% dos valores de ICMS compensados. Claro. Pronto. Bela questão, né? Belo julgado do Supremo, muitas premissas relativamente complexas, compensação, precatório, repartição constitucional de receita, só tema enrolado. Mas que, bem lançadas as premissas, espero eu que você tenha conseguido acompanhar, ou que eu tenha tido êxito em te explicar. Eu sempre parto da premissa, né, que se o aluno não entende, a responsabilidade é só minha e exclusivamente minha. E aí, as redes sociais sempre ficam à disposição de vocês para a gente ir tirando dúvidas pontuais e, enfim, que eu pudesse ajudar, vocês me chamam por lá. Fechamos, meus amigos. Agradeço mais um encontro com vocês. Trabalhamos firme aí nesse informativo. A gente vai caminhando ao longo do mês de fevereiro já, né? E estamos nos aproximando do informativo da vez no Supremo. Lembra que sempre que eu gosto de manter uma diferencinha de uns 2 ou 3, 4, no máximo, informativos com aquele que está saindo agora, para que eu tenha acesso à íntegra do julgado, preferencialmente. Por incrível que pareça, às vezes a gente pega um julgado que foi noticiado no informativo, que nem a ementa saiu. O informativo sai na sexta. Saiu na sexta. Se no sábado eu for montar essa aula para vocês, às vezes nem a ementa do julgado a gente tem, quando na maioria das vezes, nem a íntegra do julgamento. E para a minha proposta, eu quero ter o máximo de informações possíveis, para que, além de te atualizar, a gente estude os temas conectados com cada julgado. Fechado? Foi um prazer de novo estar com vocês. Um forte abraço a todos e a gente se vê semana que vem.